Olá, tudo bem? Vamos falar neste vídeo sobre as propriedades das ações. Como já falamos anteriormente, as ações são as tarefas que o bot vai executar ao longo do ciclo de atendimento. Cada ação tem suas próprias propriedades. Vamos ver algumas dessas propriedades. Temos aqui um fluxo de chatbot construído e vamos analisar as propriedades de cada uma das ações inseridas aqui. Ação: enviar mensagem. Esta ação é do tipo passivo, ou seja, ela é executada e o bot não faz mais nada até encontrar uma próxima ação no fluxo. A ação de enviar a mensagem requer que você crie um texto para enviar a mensagem para o cliente. No processo de criação da mensagem, você poderá utilizar os recursos das variáveis do sistema. As variáveis, como o nome já diz, são textos que variam conforme o contexto em que estão inseridos. Exemplo: imagine que você queira enviar uma saudação, bom dia, boa tarde, boa noite. Para não precisar criar 3 mensagens diferentes, vamos fazer uso das variáveis do sistema. Para inserir uma variável, clique em Ver variáveis do sistema. Serão listados todas as possíveis variáveis que você pode aplicar ao fluxo, e elas estão agrupadas por tipo, como variáveis globais, como por exemplo, protocolo, bom dia, uma variável de saudação de tempo, identificação de tempos de atendimento, score de atendimento, variáveis do agente, como o nome do agente, então você pode utilizar o nome do agente numa mensagem enviada pelo bot, variáveis de sobreafilial, variáveis de campanha, variáveis de cliente, como o nome completo do cliente ou somente o primeiro nome do cliente, variáveis de fila, variáveis de campos customizados do cadastro do cliente. Para utilizar uma variável, clique em copiar e cole a variável no texto. No nosso exemplo, queremos utilizar uma variável de saudação. Então, vamos utilizar uma variável saudação tempo. Eu clico em copiar, fecho a tela e colo no campo texto da mensagem. Pronto, agora podemos configurar a mensagem. Eu colo a variável do sistema e, na sequência, eu complemento o texto conforme eu quero enviar a mensagem para o cliente. Pressionando a tecla Tab, você poderá inserir emojis também na sua mensagem. Clicando em Tab novamente, você oculta as opções dos emojis. Finalizadas as configurações, clico em Gravar alterações. A nossa próxima ação do fluxo é a ação de alterar fila de atendimento. Esta também é uma ação do tipo passivo e requer apenas que você informe qual fila de atendimento será atribuída nesta etapa. Então, eu clico na ação e vou configurar para qual fila de atendimento eu vou direcionar o atendimento nessa etapa do fluxo. Seleciono a fila, clico em Gravar alterações. A ação alterar fila é uma das mais importantes do bot. Quando falarmos mais sobre a criação do fluxo, você vai perceber que ao longo da jornada do bot, aparecerão situações em que a fila de atendimento será alterada. A ação direcionar por contexto de horário precisa da ação alterar fila, pois assim, a ação de direcionar vai ler o turno de trabalho configurado na fila, para então direcionar o atendimento de forma automática se o turno da fila estiver dentro do horário normal ou fora do horário do expediente. Ação direcionar contexto por horário. Esta ação verifica qual contexto deve seguir com base no turno de trabalho atribuído a uma fila de atendimento. As propriedades dessa ação requerem apenas que você crie 2 contextos. Um contexto para tratar quando a fila se encontra no horário normal e um contexto para tratar quando a fila se encontra fora do horário do expediente. Veja no nosso exemplo, então, que criamos um contexto chamado dentro do horário para tratar um horário normal e um contexto chamado fora do horário para tratar fora do horário do expediente. Uma atenção importante que devemos ter é com relação à ordem em que esses contextos são inseridos e conectados à ação. Se você clicar num contexto e movimentar o mouse, ele automaticamente vai posicionar o contexto para o lado direito da ação. Se clicarmos novamente nas propriedades, veja que os contextos se alteraram e estão incorretos, estão incoerentes com as propriedades que a ação requer. Para ajustar novamente a ordem, você vai clicar no elemento da esquerda, clica com o mouse e solta, e ele automaticamente vai se posicionar do lado correto. Então é bem importante, quando estamos utilizando as ações autorreativas, ter cuidado com a ordem em que os contextos estão vinculados à ação. Então clique na ação e confirme as propriedades da ação. Ação novo contexto. Como o próprio nome diz, a ação novo contexto apenas altera o contexto atual para um novo contexto de atendimento. Ela requer apenas que se crie um contexto e conecte a essa ação autorreativa. Ação encaminhar para a fila humana. Essa ação não requer nenhuma configuração, pois ela por si só já vai encaminhar o atendimento para um agente, encerrando o ciclo de atendimento do bot, pois ela é uma ação do tipo finalizadora. Lembramos que a ação encaminhar para a fila humana vai considerar as propriedades da ação alterar fila configurada no fluxo antes da ação encaminhar para a fila de atendimento. Como no nosso exemplo, configuramos então uma fila de atendimento no início do fluxo,
O bot vai seguir toda a jornada de atendimento. Quando estiver dentro do horário normal de atendimento, ele vai enviar uma mensagem para o cliente. A seguir, vai encontrar um novo contexto que encaminha esse atendimento para uma fila humana. A fila que vai receber esse atendimento é a fila informada lá no início do fluxo. Ação inserir tabulação. A ação de inserir tabulação é do tipo passivo, mas se configurado nas propriedades da ação uma tabulação com o tipo de reação finalizar atendimento, ela também vai fazer o encerramento do ciclo de atendimento. Para configurar as propriedades, clicamos na ação e definimos qual a tabulação será inserida nesse atendimento dentro deste contexto. Clicamos em gravar, pronto, já fizemos as configurações. Pronto. Agora você já sabe como configurar as propriedades das ações do fluxograma do chatbot.